Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Pimenta e estamos aqui no vídeo de hoje para falar sobre mulheres esquecidas, apagadas pela história. A gente vai falar nada mais nada menos do que Alice Guy Blaché. Então pega seu café, se aproxime e vamos falar de feminismo. Muito bem, quem que foi Alice Guy Blaché? Se você estuda ou gosta de cinema, você deve saber, você já deve ter ouvido falar, na verdade, sobre o Georges Méliès, sobre como ele foi o pioneiro do cinema ficcional, com a narrativa, etc., os efeitos especiais. E se eu te contar que Georges Méliès não foi o pioneiro? Confirmou. Foi em 1895 que surgiu o cinematógrafo, o início de todo o cinema. E se eu te dissesse que, na verdade, o primeiro filme de ficção não foi Viagem à Lua, do Georges Méliès, foi, na verdade, A Fada dos Repolhos, de Alice Guy Blaché, em 1896, apenas um ano depois do surgimento do cinematógrafo. Alice Guy Blaché nasceu em 1873 e ela era filha de livreiro, então sempre lia muitos livros. E ela tinha um sonho de ser atriz, mas seu pai não deixou, porque ser atriz na época era visto como algo vulgar. Então, com a morte de seu pai, um amigo da família convenceu a mãe dela a fazer curso de datilografia, para assim arrumar um bom emprego. Em 1894, ela foi contratada como secretária na empresa de fotografia Gaumont. Em 1895, Gaumont, junto com Alice, foram para a exposição do cinematógrafo, onde viram Chegada do Trem à Estação, o primeiro filme feito. Alice, depois ela conta que quando ela sentou lá e viu o que o cinematógrafo era capaz de fazer, ela pensou consigo mesma: sou capaz de fazer algo melhor com isso. Como eu falei, ela queria ser atriz, ela era muito apaixonada no teatro e lia bastante livros, então provavelmente ela tinha uma criatividade sensacional. E ela convenceu o Gaumont a emprestá-la um cinematógrafo. Com alguns amigos, ela desenvolveu roteiro, figurino, cenário e fez assim seu primeiro filme, A Fada dos Repolhos, que foi de grande sucesso. Na época, chegou a vender cerca de 80 cópias, o que era um número bem grandinho. Com o sucesso de suas obras, Alice Guy recebeu a função também de vender os equipamentos da empresa, usando seus filmes como amostras do que o equipamento podia fazer. E foi em viagens de trabalho que ela conheceu seu marido Herbert Blaché. E então, de 1896 a 1906, a Alice foi responsável pela produção de conteúdo de imagem, sendo provavelmente a única e primeira diretora de cinema daquela época. Alice se mudou para os Estados Unidos com seu marido e fundou seu próprio estúdio, Solax Studios. E lá, ela produziu mais de 1000 filmes, foi uma grande pioneira em muitas invenções da época. O close, inclusive, que a gente usa aqui a câmera bem pertinho assim do rosto, foi invenção dela. Além dela também ajudar no desenvolvimento da sonografia do cinema com som. Ela dirigiu o primeiro blockbuster cristão, A Vida de Cristo, que contou com mais de 300 figurantes. E você acha que os feitos dela param por aí? Na verdade, eu não estou contando nem metade do que ela fez. Ela fez o filme Consequências do Feminismo, que foi uma alfinetada aos machos da época, falando que eles não aguentariam se fosse o contrário. Nesse filme você vê nitidamente mulheres agindo como homens da época e homens agindo como mulheres da época, sofrendo inclusive assédio. E ela também aplicou os primeiros efeitos visuais, então não foi o Georges Méliès que entrou com os efeitos visuais, foi a própria Alice, usando técnicas como máscaras, dupla exposição do filme e até mesmo rodando o filme ao contrário. Ela, inclusive, fez o primeiro filme com elenco composto de atores negros da história, enquanto naquela época se usava muito blackface. O que aconteceu foi que, ao gravar Um Tolo e Seu Dinheiro, os atores brancos se negaram a atuar com os atores negros. E então, Alice mandou os atores brancos embora e contratou um elenco só de atores negros. E o filme é muito bom. Alice, inclusive, incentivou outras mulheres a seguirem como diretoras de cinema. Ela inovou também nas técnicas de atuação, onde o lema do estúdio dela era Be Natural,
seja natural, porque ela queria tirar esse aspecto exagerado que os atores tinham na época e queria uma atuação mais natural. Suas personagens femininas também, elas tinham problemas profundos e mais sérios e não eram vistas somente como objetos e enfeites para os filmes. Ficou boa essa frase? Ficou. Quando seu marido, Herbert Blanchet, perdeu o emprego, ela ofereceu a ele o cargo de presidente da companhia. E ele provavelmente não gostou muito de trabalhar para sua mulher, e assim eles se divorciaram. Alice volta para a França e termina seus dias lá. Ela acaba sendo totalmente esquecida. Os filmes que ela fazia, uma grande parte deles foram associados aos seus assistentes, e filmes mais bobinhos, entre aspas, foram associados a ela. Filmes que ela nunca fez. Alice, ela fez um diário com todos os filmes que ela gravou, que ela dirigiu e produziu, com a esperança de um dia ter seus devidos créditos. Ela tem sua autobiografia, que passou o final da sua vida inteira tentando publicá-lo, mas ninguém queria. Somente 8 anos depois de sua morte, sua autobiografia é publicada. A parte engraçada é que grandes cineastas, como Alfred Hitchcock, relatam terem se inspirado em Alice Guy. Eles contam sobre cenas de filmes que viram e os inspiraram, que são filmes da Alice Guy. A Alice, por mais que tenha sido a matriz do cinema como a gente conhece, ela foi totalmente apagada. Suas inovações, seus registros, o direito de ter seu nome no filme que dirigiu e produziu, da sua companhia. Acharam muito mais fácil acreditá-los ao assistente dela, porque ele é homem. Então era mais fácil. Alice morreu na França sem ter seu nome em muitos de seus filmes e completamente apagada da história do cinema. E isso só porque ela é mulher. Só porque ninguém acreditava que uma mulher conseguiria isso. E muitas vezes na vida da Alice, ela foi subestimada, julgada por ser mulher, por acharem que lá não era o lugar dela. Mas também há muitos relatos que dizem que ninguém comandava um set de filmagem como a Alice Guy comandava. Essa é apenas uma das inúmeras mulheres da história do cinema que foram apagadas. E é muito triste você pensar que a pessoa viveu a sua vida toda pela sua carreira e no final preferem acreditar tudo que você fez a uma outra pessoa, só porque você é uma mulher e a outra pessoa é um homem. O que a gente sabe é que Alice deu seu coração pela arte, trouxe o cinema que a gente tem hoje, que a gente conhece, da forma que amamos, e trouxe muita esperança para as mulheres à sua volta, porque, como eu falei, ela sempre incentivava as outras mulheres a dirigirem seus próprios filmes e etc. Então Alice é um exemplo, um marco na nossa história. Alice lutou, sangrou, viveu pela sua arte. E a nossa função agora é dar o reconhecimento que ela merece, né? A gente tem que sempre lembrar dela, estudar sobre ela, porque sinceramente ela é incrível. Tudo que eu vi, estudei, pesquisei de Alice Guy só aumentou cada vez mais minha admiração. E eu sempre falo que quando eu vejo o documentário dela, que ela tem um documentário também, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Quando eu vejo o documentário dela, quando eu leio sobre ela, eu sempre começo a chorar. Porque pra mim é muito forte, tanto a jornada dela, quanto o quão o mundo foi cruel com ela. Então o nosso trabalho é manter vivo o legado de Alice Guy e de várias outras mulheres, para que isso jamais se repita. E eu fico por aqui, e até o próximo café. Ai, Deradinha.